Agora eu vou ensinar vocês como que vocês fazem para analisar um fundo imobiliário, beleza? Como que eu faço então, Felipe, para saber quais são os melhores fundos imobiliários disponíveis no mercado? Nós temos aqui 6 passos, que eu vou colocar um passo bônus para você aqui depois. Então serão 7 passos que você deve analisar. Papel, caneta na mão, porque essa aqui é uma parte mais importante da aula para você começar a fazer os seus investimentos por conta própria, sem precisar ficar seguindo dicas de ninguém. Vamos lá. A primeira coisa que você deve analisar em um fundo imobiliário é em relação ao gestor, ao administrador. Quem é o gestor, quem é o administrador deste fundo imobiliário? É uma pessoa, é uma empresa de alto porte? É uma empresa de baixo porte? É uma empresa nova no mercado? Já é uma empresa tradicional? Ela tem um fundo imobiliário só para gerir? Ela tem vários fundos imobiliários para gerir? Quais são as características que você deve buscar numa gestora, numa administradora? Primeiro, resiliente. O que é um gestor resiliente? Aquele cara que está toda hora investindo em fundo imobiliário, está ativo. Ele tem que ter no portfólio da sua empresa vários fundos imobiliários. Ele não pode ter só um. Porque se ele tem só um, ele não demonstra expertise. Ele não demonstra experiência. Então, o principal ponto que você deve buscar de um gestor, de um administrador, é a experiência de mercado. Ele administra vários fundos imobiliários, ele está há bastante tempo no mercado, a sua empresa é antiga, já geriu vários fundos imobiliários. Como é que é? É isso que você deve buscar. Você acha isso aonde? No site do próprio gestor, no próprio administrador. Por exemplo, você pode pegar um fundo imobiliário, vamos falar aqui do HGLG11, que é um fundo que eu gosto bastante. Você digita no Google, HGLG11RI. Vai aparecer para você uma lista de sites e você vai achar lá, Credit Suisse. Você entra para analisar, é o Asset, está escrito assim. Você entra para analisar o site e ver quais são os fundos imobiliários que aquela gestora está controlando. Quais são? São vários? São poucos? Demonstram uma expertise, uma experiência ou não? Então, o segundo ponto que você deve analisar para saber se aquele gestor ele é bom ou ele é ruim. Resultado. Não é o resultado da empresa em si. É o resultado que ele divulga ao mercado daquele fundo imobiliário que você está analisando. Fundo imobiliário, você deve analisar todo mês no relatório que esse gestor vai te fornecer. Se você entrar no site da gestora, vai estar lá na abinha que você selecionar do seu fundo imobiliário, no qual, por exemplo, a HGLG11, vai estar lá todos os relatórios mensais daquele fundo imobiliário. Você tem que abrir o relatório e ver se o gestor te dá explicações. Ele te deve explicações. Ele não tem que omitir nada. Então ele vai entrar, ele vai dar a opinião dele sobre o cenário econômico, as perspectivas que ele tem no momento e no futuro sobre o fundo, sobre os imóveis, vai te dar todos os aluguéis, os valores que ele recebeu, todos os gastos que ele teve, vai colocar foto de todos os imóveis, vai colocar foto principalmente da manutenção, pintura, conserto que teve dos imóveis, encanamento, sei lá o que aconteceu, ele vai colocar tudo lá no resultado, ali no relatório. Ele tem que divulgar tudo isso para você, para que você saiba o que está acontecendo no seu imóvel, porque o imóvel é seu. Ele tem que te dar satisfação, não é você ficar buscando saber e ele ser omisso. Então, você consegue ver a experiência, a expertise e principalmente o comprometimento desse gestor analisando um relatório mensal de um fundo imobiliário. Essa é a maior dica que eu dou para você. Terceira dica que eu posso dar para você analisar um gestor e um administrador. É entrando no site, chamando no chat, mas principalmente catando seu telefone e ligando. Você fala o seguinte: oi, meu nome é tal, eu sou cotista do fundo HGLG11, eu quero maiores informações sobre o imóvel tal. A pessoa tem que estar ali pronta para te responder. O imóvel está alugado, senhor, por tantos milhões de reais, está assim, assim, assado, tal. A perspectiva é que os aluguéis estão sendo pagos normalmente, porque a empresa está funcionando, né? Tem que te dar a explicação. Ou mande um e-mail e eles têm que te responder. Não te atendeu, não soube te responder, ou
no chat competente, para bom entendedor, meia palavra basta. Não vale a pena. Não invista em fundos em que o gestor te trata dessa forma, tendo um site totalmente confuso, no relatório não expondo todos os pontos necessários que deveriam ser expostos, te dando a satisfação, ou quando você busca um atendimento, ele não te fornece. Tá? Então, esse ponto ele é primordial, porque é esse cara aqui que vai gerir todos os seus imóveis. Preste muita atenção. Opa, só para você não esquecer de dar o like aqui, de se inscrever no meu canal, para você não me perder aqui no meio desse monte de gente e perder vários conteúdos que tem aqui todos os dias. Segundo setor. Quais são os setores que a gente tem em fundo imobiliário? Lajes, galpões, shoppings, hospitais, agências bancárias, nós temos também faculdades, nós temos fundos, ou seja, fundos que investem em outros fundos imobiliários, nós temos fundos de papéis, ou seja, fundos que investem em certificados de recebíveis imobiliários, enfim, uma infinidade de setores. E aqui eu te trago uma reflexão, porque eu quero que você pense, eu não quero que você apenas absorva o conteúdo, anote e só copie o que eu estou te falando. Eu quero que você entenda a real situação de cada setor e como que isso vai se aplicar dentro dos seus investimentos. Pergunta: você acha que atualmente investir em agências bancárias é um bom negócio? Quantas agências bancárias você viu sendo fechadas? Como que você está vendo o impacto que a tecnologia está tendo nos bancos? Como que os bancos estão cortando os seus gastos? Fechando a agência e mandando gente embora. Você acha que o seu dinheiro vale a pena ser investido em um fundo de investimento imobiliário de uma agência bancária? Eu postei no meu Instagram uma questão que o Santander causou ali, total desconforto. Ele simplesmente, através do seu analista de mercado, soltou uma nota de recomendação aos seus seguidores de compra de um fundo imobiliário, eu não lembro o nome, mas vamos pôr aqui, ABCD11. Coincidentemente, esse fundo imobiliário era um fundo imobiliário que investia no setor de agências bancárias. E para quem que esse fundo imobiliário alugava essas agências bancárias? Ao Santander. O Santander, através do seu analista, recomendou compra desse fundo imobiliário, falando que era um excelente negócio. Um mês depois, ele entrou com ação judicial pedindo a simplesmente negociação dos valores de aluguel e a redução em 50%. Ele te indica um dia para você comprar aquele fundo imobiliário falando que é um ótimo negócio, dali um mês ele entra com uma ação judicial pedindo a redução dos aluguéis, que vai impactar muito na sua renda, que você achou que você ia receber R$1.000 de renda, só que ele entrou com uma ação judicial, que se fosse aceita você ia passar a receber R$500, metade. Está vendo o conflito de interesse? Está vendo como você deve filtrar suas informações? Existem muitos educadores financeiros que são totalmente atrelados a corretoras, você sabe. Uma guerra, né, entre os dois ali. Busque informações totalmente isentas, de pessoas que não têm vínculo nenhum com nenhum tipo de corretora, nenhum tipo de banco, como eu não tenho nenhuma. Faço questão de falar para você. A minha informação é completamente isenta aqui. E o que eu tenho para te falar, justamente nisso, nesse exemplo do Santander, é para você não seguir dicas de ninguém. Aprender a fazer uma análise por conta própria para você investir com qualidade e principalmente segurança. Na questão do setor da agência bancária, é um péssimo setor. É capaz desse setor nem existir mais. Outro setor, hospitais. Se porventura um hospital não paga o aluguel, você acha que vai conseguir despejar o hospital que está ali? Você vai mandar embora, sai, entra outro diretor, entra outra equipe? Você não vai. O hospital vai entrar com uma ação judicial, é uma área da saúde, um serviço essencial. Nenhum juiz vai deferir o despejo da equipe médica, todo o aparato do hospital. Outro ponto, faculdade. Mesma coisa, deixou de pagar, não é um serviço tão essencial quanto o hospital, mas vai demorar muito tempo para você tirar aquela faculdade do imóvel que você aluga. Então, existem setores que você tem que fazer uma reflexão se vale a pena, se aquele setor ele é perene para ficar ali pelo menos 10 anos de investimento, se você consegue visualizar aquele setor como existente daqui 10 anos ou não.
Quais são os principais setores que eu gosto? Que eu vou falar aqui para você. Lajes. O que são lajes, né? Eu falo lajes aqui, muitas pessoas não sabem. O que são lajes corporativas? Escritórios. Por exemplo, a gente tem um prédio comercial e você tem o fundo imobiliário que você investe, ele é dono do 4º andar até o 10º, laje corporativa. Aí chega a Vivo, aluga do 4º ao 6º, manda ali quebrar tudo e faz um call center. Você alugou aquele lá para Vivo, do 4º ao 6º. Do 7º em diante é, sei lá, do Itaú, que fez um atendimento ali e tal. São isso, lajes corporativas são escritórios. Pode ser isso que eu estou falando da Vivo e do Itaú, como também pode ser você alugar uma laje corporativa para um grande escritório de advocacia, por exemplo. Um escritório monstro, enorme, que ele aluga um andar inteiro. Pode ser sim. Pode ser um consultório médico. Enfim, pode ser vários inquilinos dentro das lajes corporativas. Reflexão agora. Pandemia, o que aconteceu? Muitas empresas fecharam, claro. Mas o que aconteceu com a maioria das pessoas? Home office. Home office, trabalhando de casa. O que as empresas começaram a ver, esses grandes escritórios que alugam as lajes corporativas? Poxa, fulano trabalhando de casa. Eu não tenho despesa com energia elétrica lá no escritório. Eu não tenho despesa com luz lá no escritório. Eu não tenho que pagar deslocamento, ele está almoçando em casa. Eu não tenho comprometimento com questões trabalhistas se caso ele sofrer um acidente no trabalho. E, principalmente, eu vejo que ele está sendo mais produtivo. Porque, pelo fato de ele estar trabalhando em home office, ele não trabalha, por exemplo, das 8, faz uma pausa meio-dia, volta a 1h da tarde e termina às 6 da tarde. Não, ele está com um filho em casa, com mulher, ou com o marido, todo mundo ali, aquela zona em casa e tal. Ele olha, ele para um pouco de trabalhar, ele vai lá cuidar do filho, dar um suporte. Subconscientemente ele fica o quê? Nossa, vou ter que compensar essa hora que eu fiquei cuidando do meu filho e dando almoço para ele, trabalhando até mais tarde. Ele trabalha até 9, 10 da noite e a produtividade comendo. E o dono desse escritório vendo que a sua produtividade está mais alta. E isso reflete no quê? Em muitos distratos. Distratos, ou seja, rescisão contratual com o setor de laje corporativa. Não estou dizendo para você não investir no setor de laje corporativa, não tem nada a ver. Mas, se você for investir no setor de lajes corporativas, nos seus fundos imobiliários, coloque um pouco menos de dinheiro do que se você fosse investir, por exemplo, em galpões logísticos, que são o quê? Aqueles galpões gigantescos, alugados, por exemplo, no Magazine Luiza, para colocar os seus produtos, seu estoque, para para uma Centauro, para uma Casas Bahia, enfim. Onde as empresas estocam os seus produtos, galpões gigantescos. Gosto muito de galpões, por quê? Porque a maioria dos seus contratos são atípicos. Aqueles contratos que eu falei para você, que se a empresa resolver rescindir o contrato, não interessa, ela vai ter que pagar todos os aluguéis que estavam contabilizados até o vencimento do contrato. Outro setor que eu gosto bastante, shopping center. Felipe, mas como assim shopping center, cara? Shopping center está tomando um fiasco aí agora na crise. Não é assim. É um fiasco temporário, que já está voltando com o atendimento, as pessoas já estão frequentando o shopping novamente. Shopping no Brasil é visto como local de entretenimento. Eu sou pai, eu vou ao shopping porque lá eu tenho ar-condicionado, eu tenho estacionamento seguro, o meu filho pode brincar em tudo de maneira segura, eu estou ali, não vai ninguém me roubar, pelo menos a princípio. Tem praça de alimentação que eu posso tomar um show, posso comer um negócio, minha mulher pode ir num salão de beleza. Eu estou num local de entretenimento, se a gente quiser assistir um filme no cinema, eu não estou ali só para comprar. Entendeu? Então o shopping já não é mais aquele local que as pessoas vão só para comprar. As pessoas vão para se divertir. E isso é uma coisa que está enraizada já no brasileiro. Por questões de segurança, facilidade, conforto. Então o brasileiro frequenta o shopping justamente por causa desses detalhes. Então eu acredito bastante nesse setor. Outro setor, fundos de fundos. Fundos que investem em outros fundos. Esses eu considero bons fundos imobiliários, porque eles normalmente têm o seu patrimônio ali diversificado dentro de outros fundos. E a rentabilidade deles normalmente é boa e pagam um rendimento legal. Outro que eu não coloquei, que eu vou pôr agora para vocês, que eu gosto bastante, são fundos de papéis. O que são fundos de papéis? Fundos que investem em certificados de recebíveis imobiliários, CRIs. Ou seja, alguns títulos ali de investimento em renda fixa,
que são bem remunerados, e aí esse fundo compra esses títulos, segura até o vencimento e vai pagando os rendimentos mensais ali para os seus cotistas. Então acredito também como um bom setor. Alerta, dê sempre um peso maior do seu dinheiro, mais dinheiro, em fundos que estão atrelados a tijolos, ou seja, lajes, galpões e shoppings, que existe o patrimônio ali, aquele fundo, aquele tijolo, aquele imóvel. Aqui no fundo de fundo e no fundo de papéis, você não tem esses imóveis físicos. Então aqui, obrigatoriamente, você tem que pôr um pouco menos de dinheiro, beleza? Terceiro ponto de como analisar um fundo imobiliário, bora lá. Qualidade dos imóveis. Como assim qualidade dos imóveis, Felipe? Quando você pega o relatório do seu gestor, do administrador, que ele vai fornecer para você, se ele for um bom gestor, claro, ele vai colocar lá dentro qual que é a qualidade do imóvel. Se ele é padrão A, padrão B, padrão C. Alto padrão, médio padrão ou baixo padrão. Quanto mais alto for o padrão dos imóveis, maior será o aluguel e, obviamente, maior a durabilidade do imóvel e a necessidade de ficar fazendo manutenção no imóvel, porque o fundo imobiliário tem que cuidar do imóvel também. Você tem que entender que são imóveis que descasca pintura, tem problema com encanamento, quebra alguma coisa, e o fundo tem que pagar essa manutenção, super normal. Então você tem que ver quando o imóvel é de alto padrão, normalmente ele não requer tantas manutenções, justamente pela sua qualidade, e o aluguel pode ser mais alto. Quantidade de imóveis. Cara, coloca uma observação gigantesca nesse quarto ponto, porque é aqui que mora o risco do investimento em fundos imobiliários. Por que eu falo isso para você? Quando você investe em fundos imobiliários, você vai querer investir num fundo que tem apenas um imóvel ou num fundo que tem 10 imóveis? Vou reformular essa pergunta. Imagine a seguinte situação, se você tem o seu investimento em um fundo imobiliário que tem um imóvel e esse inquilino sai, e você depende daquela renda ali, daquele fundo imobiliário. O inquilino saiu, o que vai acontecer com a sua renda? Zerou. Mesma coisa que eu falei para você lá no imóvel físico. E agora, se esse fundo imobiliário tiver 10 imóveis alugados para 10 inquilinos diferentes, e esse inquilino saiu de um, você vai ter um impacto na sua renda de 10%. Se você recebia R$100, você vai receber 90. E logo, logo, o fundo vai preencher esse vazio e vai colocar alguém ali e vai voltar R$100. Entenderam? É aqui que você consegue fazer uma gestão de risco. Então procure fundos imobiliários que tenham no mínimo 4 imóveis. No mínimo, beleza? Então vamos lá. Quinto ponto. Você deve buscar fundos imobiliários que tenham um histórico de pagamento de aluguel. O que é isso, histórico de pagamento de aluguel? Você vai entrar no site lá da gestora e vai olhar todos os relatórios e vai ver quanto que o fundo pagou de aluguel naquele mês. E aí você puxa do mês passado, vai puxando do outro, enfim, puxa o máximo que você puder. Eu costumo recomendar você puxar pelo menos 2 anos. Pelo menos 2 anos, tá? Vou pôr 2 anos. No mínimo 2 anos. Olha se o fundo imobiliário pagou aluguel nesses últimos 2 anos. Se ele pagou, show! Ele tem um bom histórico de pagamento de aluguel, ele é resiliente nesse pagamento. Isso significa que o quê? Que os seus imóveis estão alugados a bons inquilinos e ele tem uma boa gestão. Entenderam? Analisar o histórico de pagamento de aluguel também é crucial para você saber se está investindo num bom fundo imobiliário ou não. Sexto passo, você tem que analisar o dividend yield mínimo. O que é o dividend yield? Por exemplo, se você investe R$100 em um fundo imobiliário, qual que é o retorno mínimo que você deve esperar desse fundo imobiliário? Como eu falei para vocês, nós estamos tratando de renda variável. O retorno a gente nunca vai saber. Só que você tem que imaginar que você vai receber rendimentos dos seus aluguéis, não é? Você já sabe mais ou menos quanto que esse fundo paga. Quanto que você deve buscar de dividend yield daquele fundo para valer a pena? Se você está investindo em renda variável, uma coisa você tem que saber, que você tem que ser premiado por esse risco que você está correndo. Investir na renda variável tem um risco, sim, um pouco maior do que investir na renda fixa. Ah, é um risco mais controlado? Sim, é um risco mais controlado, mas tem. Então você tem que ser premiado por isso. O que você tem que receber como prêmio?
uma maior rentabilidade. Entendeu? Se você está correndo mais risco, obviamente você tem que ter uma rentabilidade maior. Como que você deve buscar essa rentabilidade maior? Obviamente, fazendo bons investimentos dentro da renda variável. Mas, Felipe, qual que é o mínimo então? Se a gente tem uma Selic em 2%, qual que é o mínimo que você deve buscar dentro de um fundo imobiliário? No mínimo, 4%. No mínimo. Você tem que buscar um fundo imobiliário que vai te pagar um dividendo, ou seja, um rendimento do aluguel de no mínimo 4%. Ah, Felipe, eu achei um de 3 aqui. Não. Achei um de 2. Achei um de 1. Pior ainda. Você vai pagar, vai investir num investimento que vai te pagar 1% de dividend yield, sendo que se você deixar seu dinheiro no Selic, ele te dava 2%, praticamente, ali, colocava num CDB, alguma coisa, você teria uma rentabilidade melhor, sem correr risco. É isso, é esse tipo de reflexão que eu tenho que trazer para você. Se você está investindo na renda variável, você tem que ser premiado por isso. Então, imagine a seguinte situação. Você investiu R$100, o retorno mínimo que você tem que ter são R$4 anuais para você saber se aquele investimento vale a pena ou não. Beleza? Como prometido, 7º ponto aqui, eu só vou falar para vocês que é em relação ao quê? A liquidez do fundo. O que é essa liquidez do fundo? Do que adianta você investir num fundo imobiliário se na hora que você entra ali para comprar ou para vender esse fundo, tem somente duas pessoas comprando e vendendo? Uma está comprando a R$100, a outra está vendendo a 200. Cara, isso não é liquidez nenhuma. Você nunca vai conseguir comprar e você nunca vai conseguir vender. Vai ser uma negociação que nunca vai terminar. Diferente daquele fundo imobiliário que já é mais conhecido no mercado, ele já faz parte do índice chamado IFIX. É um X, tá? É um X. O IFIX é como se fosse o Ibovespa do mercado de fundos imobiliários. Então, o IFIX ele tem os maiores fundos imobiliários, com maiores liquidez. Quando você para abrir, por exemplo, um fundo imobiliário como o HGBS 11, que é um fundo que investe em shopping center, quando você para olhar, está aqui. Tipo, vamos supor, R$200,50 para compra e para venda R$200,80. Está bem próximo. O valor, a diferença é mínima. Isso é ter liquidez dentro do mercado. É isso. Você deve evitar comprar fundos imobiliários que não tenham liquidez maior, tá, do que R$200 mil negociados. Tá? A quantidade mínima são R$200 mil. Então, se o fundo imobiliário você vê, de acordo lá com os seus dados dentro do próprio site, você vê que a liquidez dele é menor do que R$200 mil, evite. Saia fora desse investimento. Tá? Então, pessoal, essa aqui foi a aula que eu trouxe para vocês sobre fundos imobiliários. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e principalmente de se inscrever aqui nesse canal. Se você quer aprofundar ainda mais o seu conhecimento sobre educação financeira, investimentos, qualidade de vida, liberdade financeira e tudo mais, eu tenho um convite para te fazer. Se inscreva no nosso grupo de estudos gratuito que acontece toda semana ao vivo aqui no YouTube. É só você clicar no link que está aqui na descrição do vídeo que você vai cair direto para a página de inscrição. É de graça. É a sua chance de aprender junto comigo e com outros alunos a investir com muito mais qualidade e segurança. Te vejo lá. Forte abraço. Até mais.